A pessoa tá falando entra na minha boca. Mas vamos aqui, ó, para mais um relato. Tô falando que é maledito hoje aqui, ó. Eu nem sabia que existia um maledito na minha vida. Vamos lá. Olá, Ana, boa noite, tudo bem? Sou aficionada nos relatos e nessa noite do dia 24 de abril do ano passado, percebi que havia um maledito na vida da minha família e eu nem tinha me tocado disso. Não precisa mudar os nomes, pois eu já modifiquei todos. Nem usei, na verdade. Tá tudo certo aqui? Tá, bom. Então, meus pais e eu sempre moramos distantes da família da minha mãe, pois quando jovens, ambos estavam de casamento marcado com outras pessoas, por coincidência da família de cada um. Meu Deus, gente, eu tô zureteando, assim, meu cérebro está doido aqui. Mas vamos lá. Eu tô lendo palavra que não tá escrita aqui, eu tô inventando palavra que tá aqui. Quando jovens, ambos estavam de casamento marcado com outras pessoas, por conveniência da família de cada um, é claro, pois a cidade era pequena e os bons partidos eram raros. Então, se apaixonaram e resolveram fugir juntos e tentar a sorte na cidade grande. Fugiram em 90 e eu nasci em 91, única filha de ambos. O maledito em questão é o meu avô materno, se é que pode ser chamado assim. Minha mãe e meu tio me contam histórias terríveis sobre ele e sobre a infância que não tiveram, pois eram moradores da zona rural e brincavam, gente, da onde eu tirei essa palavra? E fabricavam farinha de mandioca, daquelas de saca de 50 quilos, e pescavam para vender na feira. Meu tio conta que ele pegava o dinheiro de todo o rendimento e ia para os cabarés da vida e só voltava quando o dinheiro acabava. Além de amarrar o meu tio... Mais uma vez eu tenho que pular. Enfim, ele agredia. Ai, Deus, dai-me paciência para não desejar enforcar esses maleditos. Bom, proibia minha mãe de estudar e ainda dizia que ela não ia para a escola, enfim. E por aí vai, viu, Ana? São coisas tão escabrosas que a minha mãe e o meu tio até hoje sentem dificuldade em demonstrar afeto. Não julgo. Qualquer um ia ter dificuldade de mostrar afeto a alguém que fez tudo isso. A história em questão começa da seguinte forma. Ainda morávamos na cidade que a princípio meus pais tinham fugido, tínhamos uma vida estável e estava cursando técnico e trabalhava meio período. Meus pais trabalhavam fixo de carteira assinada e ganhavam relativamente bem. Tínhamos uma vida confortável, não tínhamos luxo, mas nada nos faltava. Em meados de 2013, minha mãe recebe uma ligação do dito cujo. Não sabemos como foi que ele conseguiu o número dela, mas foi aí que a saga começou. Ele disse para minha mãe que os filhos dele, do novo casamento, que a essa altura já eram jovens adultos, adolescentes, a filha mais velha dele é 1 ano mais velha que eu, eles estavam batendo nele e o extorquindo, pois ele tinha um mini mercado no bairro e vendia muito bem. Rendia uns trocados bons, pois a velha raposa colocava o preço da mercadoria lá no alto, né? Se aproveitando do fato de que era o único mercadinho do bairro. Minha mãe, querendo resolver os assuntos mal acabados e querendo tirar de si o ressentimento da infância, resolveu de última hora pegar o endereço do maledito, fazer as malas e ir para lá para passar o final de semana. A intenção dela era fazer com que o velho não apanhasse mais. Ela foi numa sexta à noite e na segunda pela noite já estava em casa alegando ter se conectado com o pai dela e estava emocionada e feliz por isso. Bom, o tempo foi passando e as ligações queixosas dele não cessaram. Minha mãe então decidiu se mudar para a cidade do maledito.
Ele dizia que estava velho para continuar tocando o negócio e queria gente confiável fazendo isso. Minha mãe viu uma oportunidade e conversou com meu pai, já que faltava pouco para o meu pai se aposentar. Eu sei que na época deu o maior rolo. Meu pai era contra sairmos da cidade, que estávamos totalmente estabilizados, para irmos de encontro ao sonho da minha mãe, que era ser próxima ao pai dela, já que em 2012 ela havia perdido a minha avó para o câncer. Eu sei que quando minha mãe decidiu, ela foi na louca, sozinha, e deixou eu e o meu pai em casa para irem. Ela deixou a mim e o meu pai para ir em socorro do Maledito. Minha mãe começou a trabalhar para o Maledito e já havia ganhado a simpatia de todos ali do bairro. Foi tanto sucesso que o Maledito se viu obrigado a vender o mercadinho para minha mãe. 6 meses se passaram e meu pai já estava aposentado e disse que não aguentava mais ficar sem a véia dele, e foi atrás da minha mãe. E aí que começaram as intrigas. O Maledito é bem racista e minha mãe é bem galegona, sabe? E o meu pai é moreno. E é claro que eu sou cuspida escarrada ao meu pai, morena de cabelo crespo. Quando meu pai chegou à cidade, o velho começou a ficar ruim para minha mãe. Ele espalhava boatos pela cidade de que o meu pai era criminoso e estava foragido. E em cidade pequena, né, a notícia espalha rápido. Aquilo prejudicou as vendas da minha mãe de uma forma terrível. Pouco tempo depois eu terminei meu curso e fui conhecer o Maledito. Na hora ele me odiou. E estava na cara que era por eu ser morena, igual meu pai. Pois nem oportunidade de conversar com ele direito eu tive. Acredita que eu pedi a bênção por respeito a ele e ele me virava a cara? Fiquei incontáveis vezes no vácuo com essa. O mercadinho que era no terreno do Maledito, o qual ele disse que deixaria para minha mãe trabalhar, ele resolveu, sem mais nem menos, expulsar minha mãe, dizendo para ela colocar as coisas em cima da cabeça e ir vender na rua. Minha mãe, a essa altura do campeonato, já havia aberto uma pequena empresa que formalizava tudo e tinha até contador já. Contador esse que achou uma brecha na lei do inquilinato, fazendo o Maledito ser obrigado a assinar um contrato de aluguel com a minha mãe. E depois que esse contrato acabasse, já não teria mais tantas brechas, né? Olha, Ana, esse 1 ano de contrato foi o ano mais tenso da vida, pois a parede do mercadinho também era a parede da sala dele. E do caixa ouvíamos ele nos xingando e nos amaldiçoando os 365 dias do ano. Maledicência dele vai, fofoca dele vem. Já estava maravilhosa a vida dele com os filhos, né? Que ele disse que batiam nele. E eles se juntavam só para difamar minha mãe. Gente ruim parece que vem em bando, né? Certo dia, minha mãe, cansada desse bafafá, foi perguntar para ele o porquê dele fazer isso. E ele disse que enquanto ela não largasse esses aí, que é eu e meu pai, ele não aceitaria como filha. Como ela chorou esse dia. O decorrer desse ano foi conturbado e também de muitas bênçãos. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé e, apesar de lhe custar, preferia pensar positivo. Ela conseguiu juntar o dinheiro para comprar um terreno e construir um mercadinho maior. E, pasmem, o terreno comprado foi o de frente à casa do Maledito, esquina com o mercadinho antigo. E a construção terminou poucas semanas antes de o contrato acabar. Tivemos que mudar as coisas às pressas, pois ele disse que o contrato vencido, ele iria chamar a polícia para nos expulsar de lá. E minha mãe, a essa altura, cansada de discutir, pensou que mudando ela teria paz. Pois acredita, Ana, que menos de uma semana depois ele abriu outro mercadinho e deu para a filha que supostamente batia nele para cuidar do estabelecimento e destroçar a minha mãe nas vendas do mercadinho.
Dizia para todos ouvirem, em alto e bom tom, que queria nos ver comendo na tábua igual papagaio e que pagaria alguém para dar cabo do meu pai. Começou a concorrência desleal, mas isso minha mãe tirou de letra. A única coisa que tínhamos medo era que ele cumprisse a promessa de acabar com meu pai. Eu até hoje não entendo esse ódio dele por mim e pelo meu pai, já que não tivemos nenhum tipo de relacionamento, nunca com o avô, né, com ele, nunca trocamos mais do que 2 palavras, justamente por ele não querer isso. Eu sei que um dia ele cumpriu a promessa e tentou contratar alguém para acabar com meu pai. Esse cara em questão era um cara ainda que gostava de conversar com meu pai, que gostava de conversar com meu pai, que já havia desmentido tudo. E como meu pai é bastante comunicativo, logo ganhou a simpatia do pessoal. Então, o rapaz em questão avisou meu pai do acontecido e disse que se ele chamasse outro, ele não teria tanta sorte. O cara que o avô contratou para dar cabo da vida do pai dela virou amigo, gostou do cara. Falou, não vou acabar com você não. Mas se fosse outro, podia, hein? Ufa! Bom, desde esse dia ficamos com medo. Minha mãe vendeu tudo e alugou os imóveis. Ela já havia conseguido construir uma casa em um outro terreno e mudamos de cidade por medo do maledito. Foram tantas coisas que ele fez que sairia uma saga maior do que Game of Thrones aqui. Hoje os meus pais vivem da renda dos terrenos e da aposentadoria do meu pai. Estão tranquilos até na nova cidade. A última notícia que soubemos do maledito foi que ele está preso porque também queria dar cabo da vida de um outro rapaz que roubou uma caixa de cigarros dele. Ainda pediu pro... Nossa, enfim. Encontraram lá na casa... Gente do céu, mais um que se eu falar tudo vai pra proibidão. Bom, os outros filhos dele pediram ajuda pro meu tio para tirarem ele da cadeia. Meu tio até tentou contratar um advogado. A primeira ilha de defesa era alegar insanidade. Aí tudo fica louco, né? Mas o psiquiatra disse que ele só é mau caráter mesmo, não tem nada de doido, não. Além dos milhares de processos que ele carrega nas costas por ameaça, por bater na mulher, agora a ex, né? Por ameaças, injúrias. Eu não vou negar que eu tive o meu dedinho ali também numa denúncia, tá? Com ordem de restrição para manter ele bem longe da nossa família. A justiça alega que ele é um perigo para a sociedade e, sinceramente, eu espero que ele fique por muito e muito e muito tempo na cadeia. Ele já fez mal para tanta gente que a única coisa que consigo sentir por ele é medo e estranheza. Só agradeço muito por minha mãe e meu tio serem os frutos que caíram bem distantes da árvore. Muito obrigada por ter lido e desculpa o relato ter ficado tão grande. E olha que eu omiti bastante coisa que essa cria de Satã aprontou. Mas como a gente não escolhe família, né? Um beijo pra você, muito obrigada pela sua história. Ai, gente, então, aí depois que alegar que é louco, né? Maleditos.